E a gente não considerava aquelas músicas que tinham um eletrônico, um rap mesmo. E aí mudou. Sim. A galera entrou, anos 2000 entrou tendo um monte de coisa. São vertentes, né? É igual o samba, né? Na versão do samba. Tem samba de break, tem o samba de mesa. Pessoal, qual a diferença do samba pro pagode? O samba, ele tem os instrumentos normais de samba, né? Que é o que a gente conhece, que é pandeiro. O samba, o pagode, ele já veio pra eletronizar o negócio. Já botou baixo, já botou guitarra, já botou um teclado. É mais ou menos isso. E eu acho que tem que ter, sabe? Porque a transição, ela também diz algo pra gente. Quem quer ser o clássico, ouvir o clássico, fica no clássico. Mas quem quer a novidade vem pra cá, entendeu? Então tem que ter o gosto pra todo mundo colocar mesmo. Senão. É isso aí. Tu fica preso. Aí a varoa do coque grita lá do fundo, é por aí, João. Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Sal e Luz aqui. E nós vamos conhecer um pouquinho mais do C3, a esse homem de Deus que está aqui, que usa a música, né, o rap para conquistar muitas pessoas e tem conquistado, chamado a atenção de muitos jovens aqui na cidade de Petrópolis, e eu quero dar as boas-vindas para esse homem, tudo bem? Muito obrigado. Esse rap. Tá também aqui comigo, ao meu lado, Estevão da Lifestyle. Saudade, Estevão. Estamos aí de volta na mesa. Estamos de volta. Também a presença ilustre ali do nosso amigo Eric. É isso, rapaz. É uma honra estar aqui mais uma vez, né? Top demais. Vamos bater esse papo, então, levar luz, sal e luz para essa garotada aí. Eu queria te perguntar o significado do C3. Eu já imagino, mas eu queria que você falasse o significado do C3. Cara, C3 ele tem dois significados na mesma vertente, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso lá em 2012, 2013, quando comecei. E de 3 a 4 anos para cá, o Espírito Santo me levou a ter uma nova compreensão. Que eu preciso de um pai, um amigo e um Senhor. Cada um na característica de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, C3 é conexão, né? É eu e eles. Top demais. E aí, Estevão, onde é que você entrou nessa história? Então, na verdade, eu entrei nessa história pelo gosto musical que eu tenho, e eu já, na minha caminhada, sempre me envolvi um pouquinho com a parte da cultura da música. Tenho isso, eu carrego isso na minha marca como vertente, que são braços que a gente não está preso a só lançar um produto, mas a gente trata de relacionamento com pessoas, e especificamente por existir essa vertente, ter esse espaço, eu fico procurando pessoas, dou uma olhada, acompanho o trabalho. No caso dele, eu vi que ele tinha umas músicas muito boas. E aí eu fiquei analisando o Instagram dele e tal, faço contato, não faço. Aí eu mandei uma mensagem no direct do Matheus, né? E eu falei, cara, eu curti teu som, vi até um clipe dele que já tinha gravado no YouTube. Eu me remeteu assim, falei assim, cara, ele tem uma linha de construção boa, que é você conhecer um pouco do que é o boom bap, do que é aquele rap lá antigo, e uma linha de construção que ela tem uma mensagem. Porque hoje a gente fala sobre rap, sobre trap, e as pessoas que estão acostumadas a construir uma música nesse meio, muitas das vezes não tem essa preocupação de levar uma mensagem de fato, né? Então, como é um movimento que a gente vê outros artistas que estão sendo levantados nesse tempo, falei assim, cara, por que não escolher o Matheus, trazer uma contribuição? O trabalho dele está crescendo, uma visibilidade. Não se trata só de mim, se trata de estar levantando quem está por perto e trazendo o anônimo pro público, né? Pra galera. Top demais. Tem a ver com reino, né? É isso aí. Tem a ver com vidas. Muito bom. Eu queria saber de você, Eric. Eu ia te chamar de produtor musical do C3, mas qual é a história aí? Cara, o Matheus a nossa amizade é uma coisa que é de Deus, né, cara? É um presente de Deus. Eu conheci ele na minha casa, olha só que coisa de maluco. Uau! E foi num culto Biwan 27+, né? Eu disponibilizei o espaço da minha casa pra gente estar realizando os cultos Biwan lá. Legal. E às vezes a gente faz ao ar livre, às vezes a gente faz lá em casa, né? E aí o Matheus, uma pessoa leve, né? Pessoa descontraída, a gente conversando, e eu com violão, fazendo louvor. Aí ele, cara, eu escrevo e tal, e a gente começou a trocar ideia, porque eu também escrevo. Nossa. E aí a gente falou, vamos fazer um som junto então? E aí ele, vou te mostrar uma música, foi Fardo Leve. Ele me mostrou Fardo Leve e a gente comecei a tirar no violão, a gente começou a brincar ali, mostrei umas músicas minhas pra ele, e ali a gente foi
E um belo dia a gente se encontrou na exposição e ficou se cobrando um outro. Pô, me dá teu número aí, vamos marcar de fazer um som, vamos marcar. Aí teve um dia que ele foi na minha célula, e aí a gente ficou até umas 2 horas da manhã. Depois da célula o pessoal foi... Todo mundo sabe de célula que demora pra acabar. Então depois da célula, imagina, a gente ainda ficou escrevendo, fazendo música e ele. Esse primeiro encontro foi... Tem quanto tempo isso? Isso tem uns 2 meses. 2, 3 Nossa, recente, cara. Recente. Eu pensei que fazia um ano, de repente. Não, isso foi em junho ou julho. Deve ter sido junho, se eu não me engano. Não sabia que o nome dele era Matheus, não. Prazer, Matheus. Como é que você define a inspiração e a criatividade ao começar a fazer uma música? Como é que você faz isso? Cara, igual a gente tava agora na ONG e eu quis levar para as crianças basicamente o meu início, né? De como eu comecei como funciona a minha estrutura na música. E basicamente eu baseio o rap em vivências, no que eu vi ou no que eu vivi na pele. Uhum. Então, de acordo com o que foi passando ali aquele tempo, fui aprendendo e adquirindo isso. Isso aqui dá para formar linhas. Com 12 anos eu comecei a fazer, eu fiz o primeiro rap com 12 anos. E falei, eu vou levar isso para minha vida. Eu não sabia que tomaria a proporção que tomou. Uhum. Então, nesses quase 15 anos eu já desisti de muita coisa, mas nunca consegui deixar o rap de lado, porque faz parte, é o que falou, uma construção, faz parte do meu dia a dia, sabe? Uhum. Tô trabalhando, fardo leve, por exemplo, o Eric sabe a história, eu tava trabalhando, senti o Espírito Santo falar comigo, isso. E através de um arco-íris, tinha acabado de chover verão, janeiro assim, choveu, aquela pancada, daqui a pouco abriu o sim, veio aquele arco-íris bonitão. O Espírito Santo falou comigo, tu vai cantar essa música para pessoas que não sabem o que é trocar o fardo comigo. Nossa. Uau! Aí, eu Top, escrevi né? o verso. É forte. Forte demais. Mostra essa camisa linda aí. Mostra pra gente direito aí. Aqui na câmera aí. Amor que constrange, top demais. Já vendeu bastante, vai vender mais ainda. Pô, só tá começando, vai aprender. Me diz uma coisa, o rap dá uma impressão assim que o rap ele vem de uma juventude meio que revoltada. Você já pensou sobre isso? Não só pensei como passei. Então, já que é pra falar a juventude, já comecei falando, né? 12 anos comecei a escrever. E o rap, o movimento, ele abraça, né, pessoas, né? Qualquer pessoa que vai... Acho que qualquer movimento tem essa tendência. Da mesma forma que a pessoa vai pra igreja, as pessoas vão abraçar ela, na rua qualquer movimento vai abraçar. E eu curtia a cultura desde meus 10, assim, curtia um som de rap, o outro falou, com uma coisa assim. E fui aprendendo ali aquela cultura, eu tenho muito amigo b-boy, grafiteiro, DJ. Falei, caraca, isso é maneiro. Antes de escrever. Mas já ouvi nessa linha, essas vertentes dos rappers que uma música muito polarizada, né? De revolta ali, assim posso dizer. Sim. E a minha referência foi basicamente os caras que já estavam indo na contramão disso tudo. Com um rap, sim, de protesto, mas levando uma mensagem de salvação, como Pregador Lu, DJ Alpiste, Provérbio X. Então são os caras que eu parei, eu ouvi os outros, mas esses caras foram a minha referência, não só como um rapper, mas como cristãos também naquela essência. E como você falou de algo revolta, eu passei por isso de 2014 até 2017, em termos assim, no meio da adolescência. Uhum. Baseado na minha história, do que me construiu ali até aquele momento, e o rap foi uma fuga. Eu quis expressar, falar sobre a tendência daquele momento e era justamente o que eu vivia, né? Uhum. Então, eu expressei tudo aquilo ali naquelas artes e falava o que estava no meu coração, mas não como uma forma de somente se expressar, mas como resistência, né? Então, eu passei por esse momento e sei explicar um pouco o que é essa visão, né? De ser algo de revolta, porque as pessoas têm, no movimento hip hop, eu aprendi que é antissistêmico. Nunca vai para um lado político A ou B. E sempre foi assim, estava um governo de esquerda, eles estavam protestando, de direita estavam protestando. E a revolta parte disso, causas sociais. Então, eu comecei a escrever coisas falando sobre racismo, desigualdade social. Nunca postei um trabalho desse assim, né? Porque não tinha o recurso que tem hoje de conseguir produzir algo, mas na escola a gente estava sempre inserido em algo do tipo, né?
Então, basicamente isso. E eu perdi isso em 2017, quando eu entendi de fato que era o amor de Cristo. Amém. Top demais. Eu queria tocar num ponto aí do lançamento da música Força e Honra. Ela já aconteceu ou está sendo produzida para acontecer o lançamento ainda? Se teve uma participação ali na conferência, legado, né? Mas oficialmente ela já foi lançada? Então, ela já foi lançada, tá disponível no YouTube, mas eu e o Estevão nós estamos para fazer o roteiro de um videoclipe, né? fazer uma filmagem para acho que transmitir melhor a mensagem, né? Que acho que ela tem algo a mais para falar, acho que através do audiovisual. A gente pensou, na verdade, né, quando o Matheus mostrou o som, me falou como ele seria lançado, eu pensei no seguinte, porque a gente vive um momento, né, e que tem uma desvalorização tanto do homem e da mulher na sociedade. Sim. E aí a gente está especificamente falando sobre força e homem, o trabalho do homem. Assim, cara, eu acho que a gente merece colocar um ponto da dignidade do homem sobre o contexto dessa música. Porque a música é bom, vamos ser sinceros. A gente às vezes escuta uma melodia e quando ela é boa você escuta mais de uma vez. Mas quando você abre um clipe, você descobre que aquilo dali tem um outro conteúdo, parece ver uma outra força no coração de quem ouviu. Somente a gente fala assim, abraçou causa e movimento social. Imagina um grupo de homens que entendeu que o trabalho que esse cara está construindo ali não é uma modinha, é uma necessidade. É algo que veio de Deus, é algo que tem um impacto e num momento necessário, porque às vezes você quer lançar algo, mas também não é o momento para tudo dali. Falei assim, cara, a gente está num momento perfeito, essa é uma brecha, uma oportunidade. Merece a gente investir tempo nisso. Contribuir com pessoas como da vocês também, tá? Porque quando a gente fala assim, gravar, várias coisas acontecem. Gente que fala que ia estar, não pode estar na hora que você vai gravar. Então, assim, sempre bom contar com pessoas, com... Eu sempre falo isso, né? Quanto mais você tem e você dá, mais você tem para receber. As pessoas conhecendo o teu trabalho, fica mais palatino ali. Eu sei atrás do que o Matheus está construindo essa caminhada dele. Né? Uma pessoa que tá ali crescendo e agora se tornou modinha. Não, ele tem uma história para, se você botar na mesa, tem uma história para te trazer. Sim. Top demais. Pessoal, e eu acredito, eles vão tirar essa dúvida aqui para mim agora, que a OneScene, nossa patrocinadora aqui também do Só Luz, vai ser a produtora audiovisual que vai produzir esse clipe. Tô errado? O cara tá antecipado nas coisas. Esse pessoal que é informado da área da comunicação não é fácil, meu amigo. Faz parte. Não, é verdade. A OneScene hoje é um braço, né, amigo. O fundador dessa produtora é um cara que tem muita visão. Se sentar na mesa, né, cara, ele vai te trazer uma perspectiva de colocar um bom trabalho, um roteiro de primeira para ser feito esse trabalho. Então a gente tá em boas mãos. Nesse videoclipe aí, engraçado, o nome da música remete assim, né? Você imaginar o clipe que tá vendo o cara saindo de casa para trabalhar, deixando a mulher e as crianças em casa, e a mãe fazendo a parte dela com as crianças ali, mas o cara foi pra rua trabalhar. Depois mostra um pedacinho dele voltando, abraçando a família. Sim. Cara, dá pra imaginar muita coisa. Passa a mensagem do sacerdócio também, né? Também. Veterano aqui, ó. Cara, eu creio que o Espírito Santo vai mandar uma criatividade tremenda pra vocês produzir. E aí, Eric, tu tá muito quieto, cara. Não, hoje o convidado eu sempre falo pra caramba. Eu queria que vocês mandassem uma música aí pra gente. Antes de ir pro comercial, você mandasse uma música aí. Dá pra preparar? Dá, pô. Agora. Vamos que vamos. Enquanto a gente se prepara ali, pessoal, quero falar para vocês que a Casa Olímpica do Seu Geraldo é o nosso patrocinador também aqui do Sol e Luz. Então, você que mora aqui na cidade de Petrópolis pode ir ali na Rua do Imperador 175 e lá você vai encontrar muitos materiais para a sua casa. Amém? E aí? Fardo leve? Já que falamos de Manda ver. Vamos jogar brasa. Manda ver. Tem direitos autorais, não? Não, pô, ainda não. Você libera, hein, que vai botar no meu canal. Pode ir. Tão leve, tão leve, tão leve, tão leve, tão leve, tão leve. O
fardo foi ficando leve, Jesus. Quando troquei contigo, você me leva a dançar na chuva, ver o arco-íris e me alegrar. Quando o sol chegar, o fardo foi ficando leve, Jesus. Quando troquei contigo, você me leva a dançar na chuva, ver o arco-íris e me alegrar. Quando o sol chegar, lembrei das tuas palavras, Senhor. Vinde a mim todos que estão cansados, que eu lhes darei descanso. Troca o seu fardo pesado comigo, porque o meu é super leve. Então se é leve que busque a mim. Angustiado quanto amanhã, sufocado pelo que passou, sem perceber havia me entregado, preso no passado estava. E pra cada noite escura eu profetizo um dia lindo e ensolarado. Eu sei que a noite foi difícil, mas já está amanhecendo, vem um sorriso. Então só acredite, tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, também certeza daquelas que eu não vejo. Por isso eu não preciso ver acontecer pra crer. Relaxo e vou aos seus braços, pois ali achei descanso, olhando as paisagens de um lindo campo. Ao som de águas tranquilas me faz sempre confiar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ei, troca o seu fardo pesado comigo, vem. Assim fica mais fácil pra seguir além. Descansados e aliviados conseguimos enxergar melhor e compreender melhor que tudo que acontece só vem pra cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então sorri e diga amém. Só trouxe a boa notícia de um fardo leve. A estrada é longa e cê vai precisar trocar. Cê precisa de descanso, pois tá sobrecarregado. Precisa de cura da alma, pois tá amargurado. Precisa de amor, então receba o amor do Abba. Só assim que cê vai ver, que cê vai conhecer, vai compreender qual a largura, a profundidade do amor. O fardo foi ficando leve, Jesus. Quando troquei contigo, você me leva a dançar na chuva, ver o arco-íris e me alegrar. Quando o sol chegar, o fardo foi ficando leve, tão leve, tão leve, tão leve, tão leve, tão leve, yeah. Tão leve, tão leve, tão leve, tão leve, tão leve, tão leve. O fardo foi ficando leve, Jesus. Quando troquei contigo, você me leva a dançar na chuva, ver o arco-íris e me alegrar. Quando o sol chegar. É muito bom, hein? Meu Deus do céu. Caraca, que top. E tá lá no Spotify. Não, essa aí tá... Ainda não? Tá, ainda nós estamos em processo final de produção. Ah, vai ter clipe também. Pô, essa merece, né? Merece, Tá mano. na forma pela Fardo leve. Uau. Também Cara, você vê a capacidade dele de construção, né? De musical construção. é absurdo. É absurdo. Por isso que eu gosto de ser eclético, cara. Porque o cara às vezes se fecha num... Num tom só, né? Cara, esse cara é absurdo. E o bom disso é que você atinge muitas pessoas, muito mais pessoas, né? É, que aí tem... Eu tava falando isso até com o Estevam esses dias. A gente tem a galera que curte o rap mais pesado. Sim. Aí aquele papo da vertente do drill, do trap. Tem o cara que curte um acústico, fardo leve. O próprio lance da poesia acústica pegou muito, né? Cara, e é um outro ritmo, né? Isso daí... E a gente conversa isso, né? O máximo colocar um carrão ali, mas fazer uma parada bem... E quando você falou de carrão aí, é usado muito... Não vou dizer a luxúria, não, mas a ostentação de alguns artistas aí fora no mundo, né? Eu creio que o reino de Deus não precisa de ostentar nada material. Precisa de ostentar aquilo que é espiritual, né? E aí você vê uma diferença naquilo que toca o homem, naquilo que vai fazer diferença na vida do homem, que não é um bem material que vai fazer diferença. Isso é tudo muito bom, a gente busca em Deus isso. Mas quando o homem ele tem aquilo que sonhou a vida toda, esses bens, mas a vida dele está destruída, mas a casa dele está destruída, de que valor tem conquistar as coisas? Então, a sua letra, a música, ela tem que passar realmente isso aí, cara, aquilo que vai transformar a vida, aquilo que vai fazer diferença na família. Top demais. Pessoal, vou pro comercial e já voltamos. Sua marca tem algo único. Mas será que o mundo tá vendo isso? Na OneCine a gente transforma essência em imagem e posicionamento em arte. Criamos vídeos que emocionam, marcas que se conectam e estratégias que fazem sentido. OneCine, a sua história com identidade e direção. E estamos de volta aqui com o C3 e companhia. E companhia. Cara, o artista, ele leva um estilo. É verdade. Leva um estilo.
e você sempre usa esse cabelo, já tem um tempo. Aí eu penso assim, você vai manter esse estilo, cara? Ou você vai fazer um nagô, de repente vai mudar? Como é que é isso aí? Cara, o cabelo é algo... Tipo assim, porque eu não gosto também, se é coisa do passado, fica no passado. Mas eu sempre tive uma variação de cabelo. 3 meses eu tava num... E o cabelo pra mim é mais do que só um estilo. Ele é resiliência. Pois, não sei se eu cheguei a trocar essa ideia contigo, mas eu passei, noites escuras. A música que eu e Eric escrevemos junto foi algo de uma construção que ele viveu um pouquinho, eu vivi um pouquinho. Que legal. E a gente não é só passar uma música, é passar uma vivência, né? E quando eu decidi, acho que há 5 anos atrás, falei assim, não vou cortar mais meu cabelo. Sim, cortar, não foi votos Nazireu não, tá? Não, as pessoas perguntam, tá fazendo voto com Deus? Não. Só que eu falei assim, cara, até a arte da forma, até eu chegar à construção de algo sólido, de mostrar ali, eu vou deixar meu cabelo para mostrar resiliência. Top. Porque a gente passa momentos que desiste de muita coisa. Eu não sou de usar corrente, não consigo cordão, não tenho esse estilo de vida, nunca consegui me adequar. Já tive relógio, não consigo usar. Mas o cabelo foi algo que eu encontrei e falei assim, eu vou deixar o blackzão pra, tipo assim, se por enquanto ser a minha marca, mas quando a arte der forma, que a gente não falar só da forma quando ganhar números, não é isso. Mas que eu ver que eu passei aquele tempo todinho, que eu consegui alcançar meu objetivo em Deus, mais do que números, vidas alcançadas, sabe? Testemunho que a gente tem recebido. Então acho que o cabelo ele tá por trás disso. Mais do que um estilo ali, toda vez que eu quero cortar várias vezes, dá um trabalhão danado pra falar assim. Eu tenho um propósito. É a assinatura do cara. A assinatura, né? A assinatura dele. Aí lança uma bandana. É a bandana que fala que tu bota aqui assim? C3 aí, manda. Chegou até dread também, não chegou? Fiz um programa que foi muito feio, mas se eu cortar o cabelo, eu vou fazer um rasta. Meter um rastafarizão, fala assim, agora eu tô rasta. É porque tem muito isso, né? A pessoa que acompanha o artista tem uma visão muito assim, né? O estilo do cara. Sim. E é igual o Dudu Nobre. Dudu Nobre tem aquele corte de cabelo, o cara não muda por nada, cara. Passa ano, entra ano, fiz uma referência aqui de uma pessoa que grava no secular. Mas assim, o artista, ele carrega isso, né? Ele não fica mudando toda hora. Né? A identidade. Quanto que você acha isso importante, Estevão, a identidade? Cara, a identidade, na verdade, ela vai tratar... Eu falei de assinatura, mas é porque a assinatura de estilo, até na moda existe isso. Então, o que é a assinatura de estilo? Muitas das vezes você pegar aquela pessoa que estava usando sempre aquela jaqueta vermelha. Aí o tom daquela jaqueta vermelha é uma cor muito forte. Aí você encontra naquela pessoa coisas que ela traz para a vida dela e que ela admira. Aí vem o contexto da história. A jaqueta poderia ser da Ferrari, dando um exemplo. Aí é o estilo da pessoa ou de alguém que ela se inspirou e olhou, ela usa aquela roupa, ela tem uma marca ali por detrás do que ela quer passar. E a gente vê, assim, né? A gente fala da música, a gente fala um pouco da moda, uma coisa passa a interligar a outra. Eu vou olhar pro C3, vai ter uma galera que não tem o cabelo que nem o dele. Mas, ele tá vestindo ali uma camisa oversize e tal, ele já não usa corrente, já é um pouquinho diferente. Eu, por exemplo, gosto de usar anel, sempre usei. Brinco, sempre troco, às vezes eu tô com corrente, às vezes eu tô sem, às vezes eu tô só no básico. Então você começa a observar assim pro cara, fala assim, fulano ele se comporta assim, hora ele tá social, hora ele troca, mas ele tá sempre atualizado e passando uma visão. Porque a nossa percepção de mundo eu acredito assim, você não pode ficar preso a uma coisa só. Uhum. Por quê? Quando você for trabalhar, meu amigo, ou se você um dia entrar dentro de um escritório de advocacia, diante de um juiz, você vai ter que trocar teu estilo de roupa para estar lá. Então também eu não sou daquela vertente do radical. A gente vai aqui e vai botar agora isso daqui, a revolução total. Não é por aí. E quando a gente representa Jesus, traz esse brilho, as pessoas param para notar isso. Uhum. Por que aquele artista que é daquele jeito, tá sempre com um sorriso no rosto? Que a gente fala sobre cultura, e a cultura que está lá fora é diferente da que a gente carrega. Vocês entendem isso. Uhum. Muito provavelmente quem já esteve numa célula um dia já ouviu alguém falar assim, poxa, eu achava que o pessoal que estava rindo aqui era mentira. Cara, aquilo pesa. Aquilo pesa. Não olha o que aquela pessoa estava vivendo. Aí você pega um cara que está cantando, vive
E para quem tá na rua, né, você é uma pessoa comum. Até ela descobrir que você é cristão, ela vai te tratar como uma pessoa comum. Mas ela vai ver que tem algo diferente na sua vida. Então, uma assinatura, além da resiliência, além do que você já tem, o cabelo dele tá sendo a assinatura dele. É isso aí. Entendeu? Tem gente que vai te copiar, mas aí, cara, isso daí tá no subconsciente, tá? Conhecer o C3. Enquanto tá preocupado achando que o cara tá imitando o cabelo dele, lembra que a postura dele vai junto. Tem referência. É referência, cara. É referência. A gente tava lá na ONG vendo as crianças. As crianças lá, tinha acho que um rapaz que já te conhecia, né? Aí chegou lá, tocava violão. Aí eu perguntei pra ele assim, pô, quem é que te ensinou a tocar violão? Ah, não, olhei as notas no YouTube. Fez 4, 5 notas e tocou com ritmo. Caraca. Aí tava lá falando de Jesus e de salvação. Aqui, ó. O exemplo. Então, a criança olha, adulto, seja qualquer outra pessoa, e se inspirou. Se inspirou o quê? Só no cabelo? Não, se inspirou na postura dele. Então isso influencia. Claro. E óbvio que a gente, quando consagra as coisas diante de Deus, tem um trabalhar do Espírito Santo que vai colocando aquela sementinha no coração, amadurecendo. Tem gente que não gosta de ouvir do evangelho, mas vai ouvir de repente um cara desse através da música. Se botar um pastor às vezes lá, que pastor o quê? Tá ficando maluco? Esse papo de crente aí, sai pra lá. Exatamente. Aí chega um cara que vai falar a mesma linguagem. E quando eu falo da mesma linguagem, não é só de ter a comunicação da área. É trazer a Bíblia. Porque o principal que Jesus chamou a gente para fazer é pregar a palavra. É isso aí. Não é inventar, é pregar a palavra. Tá ali. Na linguagem dele, na minha linguagem, você na sua. E a gente... E Deus vai usar ele da forma exatamente. que ele é, né, cara? Exatamente. Eu trabalhava com uma pessoa e eu sempre fui assim, igual o Matheus. O Matheus é leve, pô. Tá sempre rindo, tá sempre brincando. Às vezes trabalhando, né, no peso ali e tal, mas tá rindo, a gente tá levando de uma forma leve. A menina uma vez chegou pra mim e falou assim, o teu sorriso me incomoda, a tua alegria, pô. Tá sempre rindo, sempre... Mas tá repreendido. Nossa Tá senhora. repreendido. Tu imagina, o cara chega de manhã no trabalho, carrancudo. Pô, eu não, cara. Sei lá, é do cara, é identidade. É igual o cabelo dele, é como o sorriso de uma pessoa. É a forma que as pessoas veem ele, pô. E de certa forma, por ser referência, passa a imitá-lo. Top demais. Isso vai... Pode. Falar? Isso vai... O Eric falou, puxou um gancho muito interessante. Foi... Basicamente, eu era esse cara. Muito pouco sorria, muito pouco socializava. E pode perguntar qualquer uma pessoa do meu ciclo antigo. Quando eu mudei agora, vim pra Ibra, vai fazer 1 ano e pouquinho, já quase 2, né? Algo do tipo assim. E a minha mãe falou assim, pô, tua postura mudou. Meu irmão falou, tua postura mudou. Eu já tinha melhorado bastante antes de mudar o ambiente, mas eu mudei o ambiente e falei, cara, eu preciso mudar mais. E eu tinha uma amargura dentro de si que eu carregava a vida inteira por trás da história, tudo ali. E eu não conseguia socializar com ninguém. Tipo assim, era um cara que, por mais que eu trocava uma ideia contigo aqui, tu não ia saber, eu não conseguia, na realidade, relacionamentos profundos. Eu nunca fui esse cara. É o básico. Bom dia, tudo bem? Pum, acabou. Uhum. E a visão que eu tive, a particularidade, assim, de eu entender o Espírito Santo depois que eu entendi o Espírito Santo, que é uma pessoa, que ele é leve, como o Eric falou. A minha vida mudou, pô. Hoje no trabalho eu brinco com a galera o dia inteiro, ou tem dia que a gente tá mais sério, tá mais concentrado em algo que não somos profissionais, tem que fazer algo ali, mas sempre leve, não é aquele cara de 7 anos atrás, de 8 anos atrás, a vida ficou mais leve, o estilo de vida. Eu decidi mudar o meu estilo de vida. Então é basicamente isso. Top demais. A gente realmente entrou nesse assunto, porque eu quero saber de você como é que foi a tua conversão. Cara, eu nasci, tipo assim, vou falar que nasci dentro da igreja, né? Que não tem como, meu cara nasceu mais. Mas assim, eu contei, que todo mundo fala, né? Nasci na igreja, né? Cresci Muito bom. Cresci num berço cristão, né? Minha mãe me apresentou o evangelho desde muito cedo. E eu sou filho adotado de 5 irmãos, sou filho adotivo. E até meus 12 anos, foi quando me batizei, quando eu conheci o rap, isso não pesava. Uhum. Eu sempre soube da minha história todinha. Uhum. Isso nunca pesou, sendo muito franco pra vocês, até os 12 anos, porque eu não tinha maturidade. Sim. Aí aí vamos voltar naquele gancho do início. Daquele rap de resistência, aquele rap de...
eu comecei a escutar esses caras, comecei a escutar aquilo ali, e a cultura me abraçou. Os caras que curtiam aquela cultura me abraçaram. Não, é isso mesmo. E aí eu falo muito com a galera, com os adolescentes, com os jovens, que se os pais às vezes não entendem, a rua vai entender muito bem. As pessoas falam assim, adolescente não tem problema. Tem sim. Jovem não tem? Tem sim. Porque se a gente que é de casa, a gente é da igreja, não abraçar eles, a cultura, qualquer cultura, eu tô falando a cultura abrangendo no contexto geral. Ele vai se identificar com alguma coisa e vai embora. E vai abraçar ele. Deixa eu fazer uma observação importante isso aí. O que você falou, que o adolescente não tem problemas. Tipo, porque é o pai que paga tudo, a mãe que... Beleza. Não se resume só isso. Né? Não se resume isso porque nessa idade, exatamente nessa idade, que vem um monte de dúvida, cara. É nessa idade que o cara tá com dúvidas sobre questões sentimentais, mulher e garotas, né? Porque nessa idade ninguém fala mulher, né? Fala gatinha, garota. Então, assim, um monte de dúvida, o pré-adolescente tem muitas dúvidas. E quantos testemunhos de cristãos de berço se perdem na adolescência? Se perde, exato, sai fora, é aí que sai fora. Então, realmente, é o momento mais sério na vida do homem e da mulher, que é necessário ter uma atenção maior. Concordam? Sim. Aí, partindo nesse gancho, eu vivi, assim, uma rebeldia, né, se eu posso te dizer, de 2014 até 2017, assim. Eu ser três muito louco. Aí foi essa época que eu sorria de dia, tava na escola ali, socializando com a galera, sorria de dia e eu não conseguia dormir à noite. Minha mãe me chamava, vamos na igreja, mas tava loucão, como é que ia? E algumas vezes fui, pra agradar minha mãe, e certo dia eu fui. Mas na escola, já de dia, começou ali, um rapaz falou um versículo bíblico pra mim, eu falei, quem é esse cara pra falar isso pra mim, pô? Sabe de nada, pô, conheço aquela arrogância de mulher, conheço mais de Bíblia do que ele, eu sou isso, sou aquilo, deixa eu viver meu momento. Mas ali foi o Espírito Santo falando comigo. Aí, beleza, normal, fui, não fez muito efeito, mas minha mãe me chamou no culto, eu fui. E logo depois, umas 2 semanas depois, assim, foi muito próximo, assim, eu tava ali na escola, muito loucão, só andava assim, virado samurai. E tinha acho que umas 5 meninas que tinham uma célula no colégio. E eu tava assim com meus amigos, zoando ali, que nós era troço muito ruim, né? Zoava tudo. E as meninas falaram assim comigo, C3, eu posso falar contigo rapidinho? Eu falei, pode. Ela falou assim, Deus tocou no meu coração de te dar esse folhetim. Na época você já era conhecido como C3? Já. Caramba. 4 portas completo, ar-condicionado. Nunca muito, né? Patrocina a gente aí. Citroën, chega aí. Criativo e tecnologia. Aí a menina foi e me deu o folhetim. Aí quando eu olhei pro lado, cara, meus amigos sumiu. Me abandonaram, deixou eu sozinho ali. Aí abri João 3,16, eu comecei a chorar. Eita. E ela tinha falado assim comigo, quando você quiser, vai lá, aparece ali, uma tocando violão, minha rodinha ali, eu falei, sabe de uma coisa? Meus amigos pulou no mato. Vou lá, o que eu tenho a perder? Tava meio pra lá de Bagdá, mas fui. E ali o Espírito Santo começou, através daquelas meninas ali, o Espírito Santo começou a mover meu coração. Aí fui na igreja de novo, aí foi quando escrevi uma música, não tá lançada, eu tirei ela. Acho que eu até mandei pro Estevão, chamada Conflitos com a Mente, onde eu baseei meu testemunho de vida ali. Foi exatamente uma madrugada de quarta para quinta, quando eu escrevi. E eu não consegui escrever no papel, eu tinha época costume naquela época de escrever no papel, e eu não conseguia, porque eu molhei o caderno todinho. Caramba. Eu não dormia. E eu comecei a escrever, C3, madrugada de quarta para quinta, a lágrima rolou de repente, o choro da alma também, o choro de uma criança inocente. Enquanto o mundo anda em guerra, eu sigo enfrentando as guerras com minha mente, que batem de repente a repente. Eu comecei a escrever. Quase que eu peço pra ele pegar o violão agora, porque você falando já dá uma... Aí eu chorava muito, e eu sentia ali eu conheci o Espírito Santo. Que antes eu conhecia Deus, assim, de uma forma geral, né? De ouvido, né? Todo mundo fala de Deus, Deus é isso, Deus é aquilo. Jesus morreu na cruz. Através daquele folheto ali, através daquelas meninas ali, eu entendi o porquê de Jesus morreu na cruz. Eu entendi, porque eu não tinha sido resgatado de nada. Eu tinha uma vida normal. Não tinha sentido Jesus morrer na cruz. E naquele momento que eu não olhava pra mim com perspectiva, eu falava assim, meu futuro vai ser esse mesmo. Tá junto com os caras na boca de fumo,
usando droga, bebendo até. Era essa a perspectiva que eu tinha. Eu não acreditava mais em mim naquele contexto ali. Quando tudo ao meu redor, os professores, tem um professor até que me mandou mensagem essa semana, lembrando disso, ele falou assim, cara, eu conheço tu da época de rap, de revolução, de botar sentimento pra fora, e ele falou assim, agora eu te vendo, fazendo esse rap pra Jesus é outra coisa, cara. Então, eu sinto, as pessoas conseguiram ver a mudança, conseguiram ver quem o Mateus estava se tornando e ver a convergência. E de setembro, mais preciso foi o mês de setembro de 2017. Foi começou a vir a transformação, vinha as letras que hoje eu tenho, foi a partir desse momento. Você contando um pouquinho desse testemunho seu de conversão, eu tenho certeza que tem jovens assistindo o nosso podcast, jovens que de repente te viu uma vez só, de repente viu você na praça ali da Liberdade uma vez só, ou viu um vídeo seu uma vez só, mas está aqui assistindo, entendeu? E eu quero falar para eles que Jesus só tem sentido para a sua vida se você dá a oportunidade para você mesmo conhecer Ele. E o que você pode falar para esses jovens que estão vivendo na vida que você estava quando conheceu Jesus? Cara, João 9 vai falar do paralítico de nascença, né? E essa passagem que baseia o meu testemunho, nós vamos chegar lá de uma forma interessante, porque os discípulos antigamente tinha aquele costume de perguntar assim, quem pecou? Para ele ter vindo assim, ele ou os seus pais? Mas Jesus, ele soberano sobre tudo, ele tinha uma lição para ensinar os discípulos ali naquele contexto. E Jesus fala para eles assim, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso sobreveio sobre ele para ele manifestar a glória sobre a vida dele. E aquele homem foi curado, ele recebeu a visão e só ler o texto que as pessoas vão entender. Eu baseei esse meu contexto assim, eu me perguntava, nessa época de 2014 e 2017, eu falava, por quê? Tanto por que na cabeça de um adolescente? Por que isso? Por que tinha que ser dessa forma? Por que tinha que ser comigo, não com outro? Aí, depois dessa madrugada, eu fui entendendo coisas. O Espírito Santo começou a me levar. Cara, eu permiti isso para você viver, não que era a vontade dele. Ele não tinha vontade do caos. Não por maldade também, não. Mas do caos ele faz a vontade dele. Então nunca a vontade de Deus é a destruição. Mas ele usa aquele cenário para uma transformação. Então eu entendi aquilo ali. Ali eu fui de fato comissionado. Então se você está vivendo hoje esse contexto, droga, bebida, prostituição, você não acredita mais em você, uma coisa que eu te falo é isso. O Espírito Santo, ele é educado. Eis que estou à porta e bate. Se você abrir, ele entra e ceia com você. Então é só você acreditar. No momento que você olha para o espelho, você não vê nada de bom ali. Mas se você olhar de novo, você vai conseguir enxergar algo no fundo. Isso é esperança. Cristo em nós é esperança. Sim. É deixar a esperança nascer, a esperança florescer dentro de nós. Então, eu não conheço meu pai. Nunca vi a face do meu pai, para ser sincero. Não fui criado por minha mãe desde molequinho. E muitas pessoas, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho tudo do bom e do melhor. Mas não conseguem se sentir plenos. E não é desse amor que eu estou falando. Porque quando eu encontrei em Jesus, no Espírito Santo, em Deus, eu encontrei plenitude. E às vezes o cara fala assim, eu tive tudo do bom e do melhor. Mas na minha vida não faz sentido. É porque ele precisa de um encontro com o verdadeiro pai. A palavra de Deus fala que ainda que o pai e a mãe abandonam o filho, ele nunca vai abandonar. E você que está no contexto não sei qual é o contexto que você está vivendo hoje, mas creio que muitas pessoas vão se identificar. Às vezes você está preso em vícios, em mágoas, às vezes o cara não tem vício, não tem nada. Ele não esboça nenhuma reação. Mas lá dentro, quando eu falo, o nome dessa música é Conflitos com a Mente. E agora eu vou regravar e vou lançar. Engraçado, a inspiração dele é tão grande que quando ele vai contando, parece que ele está ouvindo uma música já. Parece, cara, surreal isso, surreal. Estevinho, você é muito perspicaz, me diz, quando você olha para a vida e testemunho dele, o que você se assemelha no seu testemunho? No meu testemunho, cara, então vamos lá. Assim, o Mateus, nesse caso aí que ele comentou, né, relacionado as revoltas que ele teve, dúvidas.
se observar bem, a ausência da paternidade, e tem uma série de fatores ali que, se a gente fosse olhar, né, a gente tem dados para você olhar que a ausência da paternidade, os problemas que causam na vida das crianças, insegurança e na vida adulta, às vezes, da pessoa tomar caminhos que afastem ela daquele ideal, né? Porque todo mundo, quando tem um filho, quer que o filho fale fluente inglês, faça isso, faça aquilo, não viva problemas e nem apronte aquilo que você já aprontou. Essa é a realidade. E aí eu olho para a história do Mateus e eu consigo enxergar um ponto da minha história também, que eu já me desviei lá atrás, que é a dúvida, a pergunta. A questão não é onde você nasceu. Porque se fosse onde você nasceu, a gente não tinha questionamentos, indagações das pessoas mesmo, relacionadas a se existe Deus. Cadê Deus? Eu quero ver. Teus pais podem te ensinar a Bíblia, a palavra, mas eu quero ver, eu quero ter a experiência. Porque isso é o que muda de fato. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, ler, ter lido 10 vezes, ser instruído ali. Mas você vai precisar de viver com ele, aquele momento de prova, de fogo. E nesses momentos, às vezes, a gente enxerga até de maneira errada o buscar. Porque eu tenho certeza que Deus ele tem um prazer em se apresentar para você. Só que quando a gente não entende que ele tem esse prazer, a gente vai afrontar. Porque é a forma que você encontrou de pôr para fora a dor que está lá dentro. E às vezes a afronta não é nem a afronta. Porque quando a gente fala de dor, eu vou dar um exemplo, tá? Eu me lembro que uma vez eu me cortei naquele pedra coral da praia. Mano, aquele negócio corta feio e dói. Agora, compara essa dor de ser cortado por uma pedra coral e coloca fogo na tua perna. Qual vai ser o grau de dor e de queimadura? A dor, ela em si, que a gente está falando, a maneira que a pessoa vai transmitir é da mais diversa. Um vai ser um choro, o outro vai ser aquele choro tormenta. Depende do que a pessoa está passando. Sim. Então, quando a gente vê uma pessoa que ela é revoltada, cara, tem cicatrizes lá dentro desse cara, dessa pessoa. Pode ser pequena, grande, média. Dúvidas. Então, eu creio assim, que a gente estava falando sobre situações de causa e de dificuldade em que Deus se apresenta assim. Porque, na verdade, a gente tem que abrir o coração. Abrir o coração. E às vezes é na dúvida, infelizmente, assim, às vezes é na dúvida, naquele último momento que você dá aquela chance. Eu já tive gente que eu acompanhei de perto e chega a falar, mano, pra mim essa parada aqui vai ser a última chance. Se eu não ver Deus aqui, já é. Eu não quero mais saber. Eu falei, mano, olha, eu vou falar pra você de experiência própria. O que você tá me falando é o motivo perfeito pra ele se apresentar. Porque às vezes a gente faz aquela oração clichê, fala na roda de amigos, porque às vezes você tem um amigo que conhece Jesus e tudo mais, ou porque as outras pessoas falam de Jesus, mas você não entendeu o que é Jesus. Então vamos jogar fora toda a capa, porque esse é o momento perfeito dele se apresentar e tu abrir o coração. O Espírito Santo é um espírito. Ele pode simplesmente chegar numa pessoa que está em outro lugar se ela for receptiva à oração. Se você for receptivo àquilo que você está recebendo, a quem Deus vai usar, cara, meu amigo, a tua vida é outra dali para frente. E eu falo assim, cada um vai possuir uma experiência individual com Deus. Uhum. Quando a gente ouve testemunhos, a gente fica assim, não é isso tudo. Uhum. Poxa, mas eu penso que é assim, que é assado. Cara, eu te digo, se você tiver dúvidas nessa área, deixa Deus entrar. Deixa Deus entrar, sabe? Porque não rejeita nem a palavra, nem o que você está ouvindo. Às vezes Deus usa até pessoas, cara, que nem é dentro do contexto e fala de Deus para você. Por quê? Por que acontece isso? Porque quem está precisando é você, né? Entende? Então, assim, a gente recebe enquanto está nesse plano terreno muitas palavras que elas vão amadurecer no seu determinado tempo, ela vai florescer. Uhum. Então eu vejo assim, as histórias elas vão se interligar, gente. Falando com a voz rouca. As histórias elas vão se interligar. E você precisa saber o que você vai escolher quando isso acontecer. Você vai permanecer fechado, duro, ou você vai abrir espaço para isso germinar e espalhar dentro do seu coração.
Meu, eu vou te falando, só tem homem de Deus aqui, pregação ali, pregação aqui. Agora só falta o Eric, que foi convertido através de uma música, que fez a diferença na sua vida, né, Eric? Aí você vê o poder da música, né, Eric? Quando alguém que serve a Deus tem uma inspiração do Espírito Santo e isso muda a vida de pessoas, transforma. Sim. O que você pode dizer do poder da música, a inspiração do Espírito Santo para a transformação de vidas? Assim, testemunhos são edificantes, né? É muito bom. Eu sou um cara que eu vim de uma cultura, quando me converti, de igrejas que tinha aquele testemunho. Então, a oportunidade de o irmão Luiz estar se levantando, vir aqui à frente e dar um testemunho. Apague, Senhor, Eu mesmo. entrar na igreja e dar um papelzinho pro diácono, pedir a oportunidade, ou para contar um testemunho, ou para louvar. E, cara, isso é excepcional. Porque a música... eu tava falando antes aqui com o Luiz do Grupo Logos, e tem uma... Acho que é Paulo o nome do vocalista do Grupo Logos, eu não me lembro agora, Também não sei. o nome dele. Ele conta um testemunho que ele foi viajar com a esposa e parou num hotel. E o dono do hotel, aquelas coisas todas, ele falou, poxa, eu sou cristão, vocês são cristão também e tal? Ele, cara, eu me converti de uma maneira muito doida. Aí ele, é mesmo como? Ele, eu tava tomando banho e de repente parou um carro embaixo, assim, da minha casa 2 andares e tal, e de repente começou a tocar na música que, aquele homem morreu por mim naquela cruz e lavou os meus pecados com sangue, e eu ali debaixo do chuveiro pensei naquilo tudo e eu aceitei Jesus, me converti debaixo do chuveiro. A esposa dele chorando falou assim, e se eu te falar que quem escreveu essa música foi ele, tu acredita? Caramba! Foi ele do Grupo Logos. Caramba! Então, cara, olha só aonde a música tem poder de chegar, irmão. O Matheus chegou na minha vida no momento que eu tava meio assim, eu não ligava mais de escrever, não ligava mais pra música, e eu comecei a ter um gás de, cara, essa juventude precisa entender e conhecer Jesus através das nossas vidas, e a gente tem que lutar com as armas que a gente tem. Verdade. Seja o podcast, seja a música, seja um culto Bill One, ao qual o pastor Thiago dá uma oportunidade pra gente estar falando da música de Jesus, e é isso, cara. Porque às vezes tem muitos jovens que se espelham nele, pra estar fazendo música, pra estar fazendo rap, pra estar cantando. E isso meio que se perdeu. Quando eu vi ele a primeira vez na igreja lá, eu falei, caraca, que maneiro, cara. Porque se perdeu, cara. Faz tempo que eu não vi uma pessoa tão próxima de mim. Eu sou do tempo, eu estudava em Itaipava e tinha aquelas batalhas de terminal, batalha na avenida, na Praça da Liberdade. Tu pegou isso, tu é de Itaipava também. E isso se perdeu dentro da igreja. Essa galera que veio desse ciclo, desse meio, desse ambiente para a igreja, isso se perdeu. E o Matheus veio recuperando isso tudo. Então tem muito jovem que se espelha nele, né, através da música. A música, né, eu já cansei de falar isso aqui, é algo poderosíssimo, irmão. Hoje eu estava conversando sobre frequência musical, a frequência que a música carrega, o peso que ela carrega, musicalmente falando. Né? E é transformador, irmão. Eu aceitei Jesus através de um louvor. Quase entrei numa curva de tanto que eu chorava. O louvor ele é tão forte, cara, que dependendo do que carrega, vou dar um exemplo bobo. A gente tá falando aqui música, né? Parte lírica, frequência, construção de letra, né? Que aí às vezes pode, que nem o C3 falou ali, de um caso que ele passou e escreveu na madrugada. Mano, aquilo dali é profundo demais. E vou deixar um exemplo da Bíblia. Saul tocava harpa e o espírito maligno saía da vida de Saul. Não, Davi tocava, perdão. Inverti, gente, perdão. Mas, assim, você vê assim, olha a responsabilidade que é ser capacitado numa área e transmitir, né? É uma coisa assim que a gente... Você tocou num assunto que eu sempre coloco, isso que o Estevão falou, de Davi e Saul, né? Porque Saul, a palavra vai dizer que se apossou de Saul um demônio permitido pelo Senhor. E ele mandou chamar uma pessoa que tocava lira ou harpa em algumas versões e que tocasse o quê? Bem. Não foi que fizesse... Lendo isso e conversando uma vez, eu contei isso da última vez que eu vim aqui, ou da antepenúltima, que foi onde eu voltei a estudar violão, que eu sou autodidata. Então eu achava que aquilo que eu sabia era muito bom. Eu toco vários instrumentos, cara, eu toco violão, toco guitarra, então tá bom, foi Deus que me deu o dom, não vou estudar. Foi onde eu comecei a estudar, porque o Senhor merece o melhor. É pra honra e glória dele, não passa mais ser por mim. E daí quando você vê, enquanto... Davi não cantou para Saul, Davi tocou, irmão. Enquanto ele tocava, os demônios saíam de Saul.
E olha como é tremendo. Ele nem chegou, eu te expulso em nome de Jesus, não chegou. Olha, cara, só tá cantando. maluco, né? É uma coisa. É muito espiritual, né? Ele não chegou, sai todo espírito, contrário. Mas, pegando um gancho só rapidinho, basicamente é isso que eu falo muito com o Estevão, do que é o rap. Hoje em dia, o rap que eu carrego, não falando assim, que quer super valorizar, não. Eu não quero somente cantar um rap por rap. Eu quero cantar a palavra de Deus. Top. Fardo Leve fala de Mateus 11, 28 e vários outros versículos ali. Tá alocado ali, mas a pessoa não percebe, só percebe se ouvir de novo. Uhum. Então por quê? Não que a gente só quer o máximo da relevância, não. A gente não faz isso para brincar. Eu faço isso porque eu creio que isso transforma vidas. Uhum. Da forma que me transformou, da forma que eu encontrei Jesus através da música, eu creio que pessoas que vão ouvir vão ser transformadas, vão ser curadas, vão ser libertas. Top, não é rap por rap, é propósito, né? Não é fazer por fazer, né? Pessoal, a gente vai para o último intervalo e já voltamos. Materiais elétricos e hidráulicos é na Casa Olímpica. Ferragem, tintas, ferramentas, tudo para a sua casa ser campeã nessa cidade maravilhosa chamada Petrópolis. A Casa Olímpica fica na Rua do Imperador 175. O seu Geraldo espera por você. Materiais para a sua casa é na Casa Olímpica. E já voltamos aqui com o C3, Estevin e Eric, esse pessoal da música, do rap, esse pessoal unido aí para transformar vidas. Eu queria ouvir mais uma música deles aqui para que a gente possa ir caminhando para o final, infelizmente. E aí, o que vai ser? Perdido foi encontrado. Essa música fala de... A gente falou, peguei um pouquinho da história dele, um pouquinho da minha história e... Eu tinha um verso, ele tinha outro verso. E desse verso foi saindo a música e ela fala assim: perdido fui encontrado pelo seu amor. Uau. O favor imerecido nos fez merecedor, nos deu acesso de novo. Então, essa música eu narro histórias e encontros e reencontros. Então, basicamente, é essa música. Tá contigo. É assim, ó. Perdido fui encontrado pelo seu amor, seu favor imerecido me fez merecedor. Todo o fardo e o pecado sobre si ele levou, e hoje vivo dependente do seu amor, do seu amor. É assim, ó. Foram noites escuras, tão difíceis pra mim. Todo aquele tormento, pensei em dar um fim. Não estava vivendo, somente sobrevivendo por fora. Estava sorrindo por dentro, estava morrendo. Mas vi que seu jugo é suave e que o seu fardo é tão leve, pois em ti eu encontrei descanso. Sua graça ela me persegue, e ser perseguido eu quero ser por esse amor que me alcançou, preencheu todo o vazio. Sua luz em mim brilhou, sua luz em mim brilhou. Que não seja somente um choro, que não seja somente um arrepio, mas que entre em meu coração e preencha todo esse vazio. Que não seja somente um choro, que não seja somente um arrepio, mas que entre em meu coração e preencha todo esse vazio. Perdido fui encontrado pelo seu amor, seu favor imerecido me fez merecedor.
todo o fardo e o pecado sobre si ele levou. E hoje eu vivo dependente do seu amor, do seu amor. Perdido fui encontrado pelo seu amor. Seu favor imerecido me fez merecedor. Todo o fardo e o pecado sobre si ele levou. E hoje eu vivo dependente do seu amor, do seu amor. Esse é o C3 aqui no Sal e Luz, juntamente com o Eric no violão e também o Estevinho. Pessoal, estamos caminhando pro final. O Marcelo ficou baixinho. Tá poeira essa cadeira aqui agora. Eu dou um jeito da edição. Antes de a gente terminar, eu queria que vocês pensassem em o que falar para não somente para esse jovem que está perdido e que precisa encontrar esse amor, mas também, de uma forma geral, para aquele pai, para aquela mãe. Eu não consigo falar de Jesus e pensar no Evangelho sem não pensar na família, porque desde o bebê é importante a mãe que cuida do bebê, a jovem que está naquela ainda não sei qual curso fazer, qual homem namorar, como é que eu vou direcionar meu coração. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem voltada assim para a família em geral. Sabe, acho que é importante a gente deixar de lado aquela carga religiosa, sabe? Porque o que vem matando muito a geração é a religiosidade. Eu vim de um tempo que eu via muitos pastores falar que eu oro 3 horas, 5 horas, leio 10 horas de Bíblia. E a geração, ela morreu porque não conseguiu pegar o pique daqueles caras. Às vezes não é que eles não faziam, não estou falando isso. Mas como é que você explica para uma geração, para jovens e adolescentes, como é que os pais conseguem explicar isso para os filhos deles? E eu vi uma geração se perder por conta disso. Então a gente deixar de lado a religiosidade, pô, meu filho, vamos ler comigo, voltar. Antigamente, pô, meu irmão mais velho pegava a Bíblia comigo e me ensinava a ler a Bíblia. Falava assim, o que tu tá entendendo isso? Eu não entendia muita coisa, mas eu falava isso. Ele, não, lê de novo. Sabe, voltar aquilo ali é ensinar no caminho, não o caminho. Sabe, por mais que ele fala, mas o exemplo vai arrastar, sabe? E tem um filho que tá perdido, não desistir. E também não só cobrar, mas mostrar com amor. O amor constrangedor. Você vê a primeira collab dessa camisa, o amor que constrange. Isso é o amor de Deus para com a gente. O amor, ele constrange de uma tal forma, às vezes não vai ser com palavras, mas com gestos. E às vezes é isso que uma geração precisa hoje, né? É isso que a gente precisa resgatar. De muita coisa que ficou lá atrás, a gente precisa resgatar isso. Acho que um amor verdadeiro, um amor genuíno. Deixar de lado um pouco os padrões que a religiosidade nos impõe, sabe? Vamos fazer assim, porque é assim não. O Espírito Santo, ele é fora dos padrões da religiosidade, dos padrões de ministro. Ele está aqui, ele está se movimentando através do rap, da arte, de uma forma que muitas das vezes as pessoas não consideram. E se a gente conseguir deixar de lado esses padrões, a gente vai conseguir resgatar uma geração para Jesus. A gente vai fazer a diferença. Construindo hoje e pegando fundamentos. Se a gente tá nesse caminho porque pavimentaram. Top. Só que tem erros, sim. Erraram, pessoas errou comigo, eu errei com pessoas. Mas vamos pegar o que é de bom naquele caminho, vamos construir algo para a geração futura, para resgatar os filhos perdidos e conectar os que estão na casa. Não só resgatar quem está fora, mas uma visão que conecta os que estão dentro, desconectados ali, né? É o nosso primeiro ministério, né, cara? É a nossa casa, né? Lá em casa, minha Bíblia ela fica em cima da mesa de jantar e de almoço também. A gente não só janta, almoça também. Então, o meu filho o mais velho, o Conrado, ele tem 5 anos. E todo dia, assim, quando a gente está jantando ou almoçando, ele fala assim: pai, você pode ler a Bíblia para mim?
E aí eu comecei a ler Gênesis, a gente tá em Gênesis ainda, eu e ele. E todo dia eu leio um capítulo de Gênesis pra ele. Aí eu tô lendo a criação da arca, né, de Noé, e ele fica fascinado, porque ele já vê desenhos, então o exemplo ele arrasta. Né? Eu creio que o dia que ele for pai, ele vai viver aquilo ali com o filho dele, né? Que você falou de religiosidade, você quebrar, você fazer da igreja um ambiente gostoso, que a pessoa possa ansiar por estar ali, né? Eu peguei um tempo ainda da salinha de igreja, que era um lugar que trancavam as crianças lá dentro, pô. Tipo assim, no bom sentido. Entendi. Pô, e ali fazer desenho, você ficava desenhando só pro teu pai e tua mãe assistir o culto tranquilo, sem aquele corre-corre dentro da igreja. E, cara, a igreja, você vê o Biwan, né, no caso da nossa igreja, né, eu tô falando da nossa igreja, mas tem os cultos jovens de outras igrejas, tem o culto da base, né, dos adolescentes das outras igrejas, tanto da nossa. Ministério Kid, né? Que a galera anseia por estar ali, cara. A galera, né, as amizades surgem ali. Então, quebrar esses padrões mesmo, como o Matheus falou, de que você tem que ler tantas horas de Bíblia por dia, você tem que jejuar tantos dias, e passar que o reino de Deus não é brincadeira, que é seriedade, mas que é prazeroso estar ali, sem perder aquela identidade da família. Porque lembra de um corinho de folk que tinha assim: mamãe, vamos morar aqui na igreja, porque aqui o papai respeita o pastor, não bate na senhora. Não. Já ouvi esse corinho aí. Porque às vezes tem casais que vivem a religiosidade dentro da igreja, e quando chega em casa, irmão, é totalmente diferente. E aí bate a revolta daquele filho adolescente que vê o pai de um jeito na igreja e vê a mãe de um jeito na igreja, em casa vê de outro. E fala o quê? Pô, não vou pra ali não. Aqui em casa só tem maluco, eu não quero isso não. Então esse exemplo de quebrar isso, não, cara, nosso primeiro ministério é a minha família. Primeiro eu vou servir os meus, para depois servir fora, preparar o ambiente da minha casa. Isso também faz a diferença, para que venha crescer uma geração saudável, de adolescentes saudáveis, de crianças saudáveis, para que o nome do Senhor continue sendo apresentado e proclamado de maneira saudável e eficaz, né? Top demais. Eu vou complementar tudo que vocês falaram, de experiências que eu vi na minha casa, tá? A cultura da oração. Minha mãe sempre foi uma pessoa que ora muito, meu pai, mas especificamente acho que mais a minha mãe. E quando você instala a cultura da oração dentro e você ensina o seu filho o poder que tem nisso, ele é interessante. Eu me lembro de ter algumas experiências bem novo de respostas que Deus me deu, tá? Em coisas bobas, em coisas pequenas. Eu lembro quando eu tirei as minhas bicicletas, a rodinha, eu aprendi a andar de bicicleta sem aquela rodinha. No dia seguinte, anterior à oração que eu fiz, me arranhei, caí, mas eu aprendi e saí andando. Então você vê que uma criança, ela tem contato com Deus, ela sabe falar assim. Quando você instala essa cultura de oração dentro da tua casa, e aí eu vou contar do caderninho Zoom, que era um caderninho que meu pai lia alguns textos. Ele me mostrou que eu tinha alguns textos na Bíblia que dava para eu seguir o modelo de oração. Não só aquela oração do Pai Nosso, é muito boa para você explicar o que é: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, perdoar os nossos. Então você vê assim, se você sentar com seu filho e contar que aquilo dali é uma oração, mano, aquilo dali vai mudar a perspectiva, porque ele vai gerar no coração a vontade de também orar pelo outro, pelo colégio. Você imagina o teu filho fazendo a lista dos teus amiguinhos do colégio que não conhece Jesus, ele orando, o peso que isso tem. E aí, por que eu tô comentando isso? Porque quando eu estive fora, eu lembro de chegar em casa doidão e encontrar a gente na sala orando, eu passar batido e deitar e falar assim, cara... Constrange, né, cara? Constrange, tá? Isso constrange. E não só isso, porque assim, o tempo passa. Aquela oração chegou no céu, meu amigo. Tem orações que chegam com lágrimas. O Espírito Santo convence o homem da justiça e do pecado. Convence. Você imagina só aquela oração que foi feita, né, pela sua vida, né, pela vida do próximo, que desceu com lágrimas. Cara, aquilo dali está registrado diante de Deus. Tem gente que acha que isso daqui é banal. Eu fiz uma oração 3 minutos, tal, parali, parará. Não, cara, coloca tudo. Você conhece a pessoa, conhece o detalhe que ela está inserida, olhe sobre o detalhe que ela está inserida. Porque eu não vou lembrar agora qual o capítulo exato, mas tem uma parte na Bíblia que vai falar que o Espírito Santo, ele ajuda com gemidos inexprimíveis. Cara, essa parte é muito forte, eu guardo sempre pra mim.
O gemido inexprimível é aquilo que é difícil de se expressar, mas desceu com lágrimas, com toda a sinceridade, com toda a colocação diante de Deus, e ele vai pegar aquilo dali, irmão, vai ter resposta daquilo dali. Então a cultura de oração, ela ultrapassa, sabe? Existe a esfera do ensino, que é você ler a Bíblia, estar junto, mas a cultura da oração, ela entra no espiritual, meu amigo. E quando entra no espiritual, não é assim, eu vou revogar a sua oração. Esse efeito não tem. Esse efeito tem o que Deus ouviu, recebeu, e, mano, na hora certa ele vai agir. Então, assim, eu falaria assim pra família, cara, instale a cultura da oração na sua casa, pela vida do seu filho, dos seus parentes. E eu me lembro disso porque, assim, a gente de vez em quando em casa orava por outros membros da família, né? E aí aquilo, com o tempo, né, foi se perdendo, mas aos poucos essas coisas voltaram a fazer sentido, né? Quando eu voltei a caminhar, eu resgatei um pouco disso. Tinha um caderno, e quando você sabe colocar diante de Deus, depois você vê resultado. Mesmo que pareça que a pessoa tá piorando, na hora que chegar o resgate dela, você vai se lembrar, cara. Top demais, top demais. Pessoal, eu quero agradecer vocês, C3, agradecer nosso querido Eric, Estevinho também mais uma vez aqui no Sal e Luz, da Lifestyle. Aproveitando o lance, pessoal, acessa lá a Lifestyle no Instagram também, tem um site lá, são roupas top demais. Tá aí o exemplo aí do amor que constrange. Eu quero agradecer, obrigado pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Compartilhe, comente aí se você tem um testemunho de vida que está relacionado com a música, seja o rap ou seja outros tipos de música, mas comente aí. E acompanhe a gente lá no Instagram, @podcast Sal e Luz. Amém? Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus e até a próxima. Vocês têm que dar um tchau também, gente. Faz assim. Tchau, Tchau, pessoal. Eu uso esse pedacinho pra... Não tem que cortar isso. Pelo amor de Deus. Vocês estão demais. É porque a gente ia falar mais alguma coisa e falar assim, pra dar um tchau, dar um tchau. Eu travei de Eu achei que era a vinheta aqui. O Estevinho ficou tipo, Estevinho, o que é o testemunho?